Os Eleitos, A Missão dos Magos, Livro 1, de Kátia Sanabe. Capítulo 1, Prenúncio. Jovens atentos, que não ultrapassavam 20 anos, envolvidos na narrativa de um professor de história, se encontravam sentados em um círculo de um extenso gramado às margens de um pequeno rio. Todo este cenário estava a 100 metros de distância do centro de formação ao qual pertenciam. Esta foi a maior batalha ocorrida nessa região há 20 anos atrás. Vocês deverão pesquisar sobre ela. Recolham depoimentos e tragam para nós compartilharmos em nosso próximo encontro. Terminamos por aqui. Podem voltar para o centro e obrigado. No meio da euforia de vozes e cumprimentos, Raniel começou a recolher seu material espalhado pelo campo quando sentiu a presença de alguém às suas costas. Mestre, não vi o senhor se aproximar. Eu notei. Você estava muito concentrado contando a história da grande batalha. Sim, é o meu ofício e te confesso que gosto muito. Nós sabemos, disse Sodiaman sorrindo e batendo nas costas de Raniel. Os dois caminharam em direção ao centro de formação, situados nos pés da montanha. Vamos diminuir um pouco nossos passos, disse Sodiaman. Não quero que ninguém nos ouça. Certo, mas o que aconteceu? Alguma novidade? Ainda não sei, Raniel. Mas há quanto tempo você não recebe mensagens? Desde nossa última reunião no mês passado. Era o que eu temia, falou Sodiaman com seriedade na voz. Mas o que está acontecendo? Não sei ainda, temo pelo pior. Teste seu espelho. O meu está vazio, disse o mestre Sodiaman com gravidade na voz. Vazio? Como pode? Disse Raniel, parando de andar. Seus olhos aflitos encararam Sodiaman. Não posso esclarecer nada agora. Não sei o que está acontecendo. Vamos ter que convocar uma reunião de emergência na Floresta da Luz. Ainda nesta semana. Faço o que é preciso. Batendo nos ombros de Raniel, o mestre se afastou com passos largos. Raniel, apreensivo, olhando o horizonte vazio, recobrou seu caminho. Neste momento, só tinha em mente chegar o mais rápido possível em sua casa e consultar seu espelho. O trajeto em direção à sua casa parecia muito longo. Tal era a ansiedade do experiente professor Raniel. Vivia relativamente próximo do centro de formação. Durante o percurso, encontrou com diversos conhecidos que o fazia parar para conversar. Mas com a habilidade que lhe era característica, conseguiu se esquivar de todos com cortesia e, por fim, se viu dentro de seu quarto. Largou sua pasta em cima da cadeira e foi em direção ao seu armário. Abriu a porta, sentindo o coração bater forte dentro do peito. Pegou no alto de uma prateleira uma caixa decorada com pedras de várias cores e levantou sua tampa. Não pode ser. O que aconteceu? Nenhum sinal. O espelho no interior da tampa da caixa refletia normalmente como qualquer espelho comum, seu semblante tenso e apreensivo. O espelho não dava nenhum sinal. O sinal que Raniel esperava era encontrar um não reflexo. Este espelho incomum com grandes poderes não deveria refletir nada quando aberto. Mas neste momento, tornou-se um espelho comum como outro qualquer, refletindo tudo à sua volta. Diante disso, Raniel sentou-se em sua escrivaninha e pensou como tomaria as providências necessárias seguindo o pedido do mestre Sodiaman. Depois de algum tempo, escreveu 3 mensagens e amarrou-as no pé do pombo que estava em sua varanda. Ele saberia onde deixá-las. Soltou a ave e observou-a voando por entre as árvores até sumir no horizonte do vale. O sol estava se pondo. Anoitecia. Só não poderia escurecer o coração aflito de Raniel, que pensava com amargura. Alvo certeiro. A atmosfera quente era preenchida pelo incessante canto dos pássaros que recebiam com alegre algazarra os últimos raios de sol e preparavam-se para se recolher nos galhos mais próximos. Tudo ao redor permanecia imóvel. Não havia nenhuma brisa.
As altas árvores imponentes faziam guardas aos pés da montanha, que eram de um verde insistente e permanente. Logo abaixo, um rio passava com natural compasso, marcando o tempo que não parava de correr. Este momento, feito para ser captado por uma tela, foi fortemente interrompido pelo soar cortante e inesperado de uma flecha. Segundos depois, ouviu-se um impacto surdo no chão. Uma leve pena insistia em subir pelo ar lentamente junto a um pio fraco e triste, preenchendo o vale e quebrando o silêncio que se instalara. Aos poucos sentiu-se um cheiro de fumaça no ar. Por entre os arbustos, um pequeno fogo queimava com estalos precisos. Cheiros de derrota, cheiro do mal. E os dias passam como de costume na floresta. Oronx. A vila está acordando. Pessoas apressadas saem de suas casas rumo aos seus afazeres. Mais um dia comum, se não fosse a pressa desmedida de um jovem que corria pelas ruas, derrubando tudo que estava à sua frente, quebrando a rotina do início da manhã em Oronx, uma das poucas cidades ainda habitadas naquele continente devastado. Milos, um jovem de 16 anos, pele clara, com feições delicadas. Possuía enormes olhos azuis acinzentados, que pareciam sempre estar olhando surpreso, sem perder um movimento, tal sua vivacidade. Seus cabelos louros eram lisos e curtos. Estava sempre com seu colete cheio de bolsos internos. Ele trazia consigo quinquilharias, pedrinhas, toco de velas, cordas, estilete, insetos em caixinhas. Era magro e baixo, usando calças largas e botas. Aparentava menos idade. Com seu ar de moleque, não era um grande exemplo de aluno no centro de formação. Neste momento, Sodiamã acaba de dar ordens para fechar os portões devido à hora já avançada de entrada dos inúmeros jovens. Milos chega ofegante batendo na imensa porta e diante dela cai sentado sem forças ao pé do portal, arfando, quase sem ar de tanta correria. Por trás da porta, no pátio interno do centro de formação, Sodiamã fala aos jovens. Terão no início da manhã atividades normais com seus professores e após as refeições gostaria de reunir todos vocês para a entrega de mantimentos e roupas para suas famílias. Tenham um bom dia e até breve. No enorme pátio, muitos jovens dividiam-se de um canto a outro, seguindo em direção a seus afazeres. Ao mesmo tempo, a porta principal foi aberta e Milos tratou de ir correndo para sua atividade. Junto a Sodiamã, 2 professores permaneciam conversando. Obrigado, Selen, por ter vindo. Sua oficina de artes está sendo um sucesso outra vez, disse Sodiamã, estendendo suas mãos e cumprimentando-a. Levarei para meu ateliê muitos projetos que com certeza amadureceram aqui no centro de formação. Melhor para nós, Selen. No próximo mês sairemos ganhando outra vez. Você virá novamente, não é? Disse Raniel. Sim, é claro, estaremos sempre juntos, respondeu Selen meio encabulada. Desculpem mudar de assunto, continuou Raniel. Mas será que podemos falar sobre a reunião? Sim, vamos nós 3 até a minha sala, respondeu Sodiamã. Eu também estava ansioso por isso. Acho que estamos todos aflitos para falarmos. Os 3 professores dirigiram-se para um enorme corredor. Sodiamã à frente seguia com passos firmes. Era idoso, tinha cabelos e barbas longas brancas. Possuía um porte altivo, mas ao mesmo tempo suave e tranquilo. Seus olhos azuis profundos eram mansos e penetrantes. Era o conselheiro de todos, idealizador e diretor do centro de formação. Contava com um corpo docente seleto, entre eles Raniel, que era seu braço direito. O jovem era um homem forte de 45 anos de idade, porte atlético, de feições finas. Tinha olhos esverdeados, com cabelos levemente ondulados, castanho claro na altura dos ombros. Sempre disposto e muito cortês. A integridade e a coragem eram suas marcas e ficou conhecido por ter participado ainda muito jovem de várias batalhas pela independência de Dórien, seu país na ocasião da grande batalha do continente urânico, hoje desabitado. Raniel, Selen e Sodiamã entraram na sala da diretoria, observando se havia mais alguém por ali.
Fecharam a porta, olhando apreensivos um para o outro. Fiquem à vontade, por favor, disse Sodiamã, abrindo a enorme janela que dava para uma planície verde com um extenso horizonte. Mandei as 3 mensagens, mas até agora não tive retorno do pombo. Temo por ele, disse Raniel com certa ansiedade na voz. Você tem razão, Raniel. Vou me comunicar por outra forma. Hoje mesmo entre em contato com nossos 3 irmãos, falou Sodiamã decidido. Eu já avisei Eridian e estaremos na Floresta da Luz no horário de costume. Não se preocupem, disse Selen. Fico tranquilo quanto a você, Selen, disse Sodiamã, apoiando as mãos nos braços da artesã. Sei que Greifos, Talmon e Gental irão encontrá-los em nossa dimensão, disse Raniel. Mas se me permite dizer, tome cuidado, senhor. Não sabemos ainda o que está acontecendo. Obrigado pela preocupação, Raniel, mas estarei protegido, pelo menos por agora. Temos mais alguma coisa para tratar? Diante do silêncio dos dois, Sodiamã se despediu e conduziu-os até a porta. Cada um seguiu seu caminho. Uma sombra de apreensão acompanhou os 3 mestres pelos corredores. A algazarra dos jovens alunos podia-se escutar ao longe. Raniel, Selen e Sodiamã entraram em suas salas. Mais um dia produtivo ocorreu como de costume no centro de formação, que preparava jovens voluntários para enfrentar as dificuldades advindas das inúmeras guerras e prejuízos que todo o continente dourado sofria. Naquela mesma noite, Talmon, Greifos e Gental encontraram com Sodiamã na dimensão dos magos. Agora todos estavam cientes do encontro da Floresta da Luz. Após o contato, Sodiamã despertou. Sentou-se em seu leito, acariciando sua barba pensativo. A luz era pouca, o sol ainda não tinha nascido. Apenas o clarão de uma pequena lamparina iluminava o quarto. Temos que agir rapidamente, ou então todos sofrerão as consequências, pensou Sodiamã, respirando profundamente. Gruta da Aliança. A Floresta da Luz ficava ao norte do continente dourado. Oronx estava a 120 quilômetros da floresta. Era este o lugar escolhido para as reuniões presididas pelo mestre dos magos, Sodiamã, e seus 6 irmãos magos guerreiros. A identidade real desses 7 companheiros era oculta da sociedade em que viviam. Se apresentavam como pessoas comuns que moravam em suas cidades, onde cada um desenvolvia uma profissão como outra qualquer. Professores, jardineiros, artistas, comerciantes eram suas atividades formais. Mas ocultamente eram membros da Aliança dos Magos e discípulos do mestre Sodiamã. Há muitos séculos atrás, uma linhagem especial de 7 jovens foi preparada e treinada para presidir a corrente que trabalhava em favor da ordem e do bem do planeta Shaila. Nessa época, o mundo estava assolado por forças malignas de um imperador mago que dizimava a liberdade de todos. Esses jovens tornaram-se grandes magos e formaram uma aliança permanente. A paz voltou a reinar por várias eras em todo o planeta, mas havia uma semente desarmônica ocultamente germinada em um momento oportuno. O engano e o abuso do poder fizeram parte novamente do Império Mundial. Os 7 magos, tendo Sodiamã como Senhor das Estrelas, pertencem a essa linhagem dos seres especiais e mágicos, preservando a tradição e formando novos jovens com o propósito de conservar a chama do bem e da justiça. Para os mestres magos, a distância física não era impedimento nem corrida contra o tempo. Todos tinham a capacidade de se transportar para qualquer lugar físico ou extrafísico em outros planos e esferas. Mas toda essa realidade era apenas do conhecimento deles e principalmente dos gigantes de luz chamados Senhores Nat, de tradição milenar e eterna, que habitavam outros planos do planeta Shaila e inspiravam, através dos 7 magos, os projetos e metas para garantirem a harmonia e a evolução dos povos. No dia marcado, todos chegaram ao seio da Floresta da Luz. Depois dos cumprimentos habituais, os magos seguiram por uma trilha iluminada pelo clarão da lua cheia e entraram em uma gruta oculta, atrás de uma cachoeira ao leste da floresta fechada. A entrada da gruta era muito estreita e escura. Seu cheiro era úmido, de folhas e terras molhadas,
e o chão era coberto de pedras escorregadias. 50 metros à frente havia um paredão de pedras irregulares. Só os 7 magos possuíam uma forma geométrica feita da mesma pedra que encaixava perfeitamente em 7 vãos do paredão rochoso. Essas pedras perfeitamente esculpidas possuíam uma idade milenar, sendo passada pelos mestres magos aos seus discípulos ao longo de vários séculos de existência da Aliança dos Magos. Depois que cada um encaixou sua pedra, um som ecoou vindo do fundo da gruta, e em segundos o paredão se moveu lentamente, abrindo uma pequena passagem para os 7 magos entrarem, um de cada vez. Ao passarem por essa abertura, eles percorreram um corredor estreito e, após uma ligeira curva, estavam diante de um enorme portal de cristal de rocha branco. Sodiamã, que estava à frente, conduzindo o grupo, abriu o portal apenas com a imposição de sua mão direita com os 3 dedos centrais erguidos, dizendo: Brilhantage, portalo, alianco, de magistoj, idoj, petas, passejo de naturo. Tradução em Esperanto. Portal reluzente da Aliança dos Magos. Os filhos da natureza pedem passagem. Em poucos instantes, os magos estavam dentro de um enorme salão oval de mármore branco, com uma claridade intensa e brilhante. O cheiro delicado do perfume de sândalo exalava pelo ambiente. Suspensas no ar, circundando no cume de todo o salão, inúmeras pequenas chamas de cor azul ardiam sem combustível ou pavio, bailando soltas no alto do teto. Uma enorme mesa triangular de cristal, com 7 grandes cadeiras brancas de linho, bordadas com fio de prata, os nomes dos 7 magos, eram as únicas mobílias do local. Antes de chegarem até elas, cada um pegou sua capa comprida branca de seda, que estavam penduradas em ganchos na parede ao lado do portal do salão. Após vestirem, em completo silêncio, Sodiamã seguiu na frente e se posicionou em seu lugar. A um sinal do mestre mago, todos sentaram. Boa noite, meus caros magos. Vocês não devem estar surpresos por este nosso encontro de emergência. De acordo com o decorrer dos fatos, acredito que estamos sendo observados. Temos que agir rapidamente, não poderemos mais esperar. As noites se aproximam e teremos pouco tempo para achar quem nos interessa e começar nosso trabalho garantindo nossa sucessão. Para isso, preciso da força de vocês e de muita determinação. Mas, além de tudo, preciso da cautela de todos. Devemos saber o momento certo de agir e de como conduzir todo o nosso projeto. Não esqueçam que a vida de todos está em nossas mãos porque fazemos parte do círculo de defesa e preservação de nosso planeta Shaila. Sodiamã respirou fundo e continuou falando diante dos 6 magos atentos. Todos nós estamos cientes do fato de que forças nefastas se aproximam novamente e, como consequência, foi cortada a nossa comunicação direta através de nossos espelhos com nossos mestres mampais. Por nossos espelhos estarem refletindo o mundo formal, entendo que foi uma medida sabiamente tomada por nossos superiores por segurança, já que pressinto que devemos tomar atitudes mais firmes e com determinadas estratégias diante das forças destruidoras dos seres das sombras. Sabemos também que eles estão sempre nos ameaçando e que vem crescendo o número de adeptos. Devemos conter essa força por segurança de nosso planeta e dos povos. Nosso objetivo será extirpá-la e isso não depende só de nós, mas de toda uma geração iniciada por nós, já que somos uma geração iniciada por nossos mestres antepassados. Foi assim no passado, será no presente, para garantir este elo no futuro. Um elo forte, duradouro, imperecível e eterno. A força que une este elo ao outro é a força do amor e da justiça. No círculo do amor, nada separa, tudo se une eternamente, sem início e sem fim. Dizendo essas palavras, e diante dos olhares compenetrados dos magos, Sodiamã levantou-se e imediatamente todos se levantaram. Elevou as mãos ao alto e, com as palmas abertas, fez descer uma chama azul que pairava logo acima.
O fogo pousou calmamente na palma de sua mão direita. Eu, Sodiamã Solar, Senhor das Estrelas, nomeado chefe dos mestres magos, tenho uma missão junto a vocês, meus irmãos, de zelar pelo equilíbrio do nosso mundo, afastando o mal que outrora já dizimou várias regiões do planeta. Diante da chama eterna, eu renovo meus votos de devoção, obediência, liderança, vontade e coragem. Dizendo isso, Sodiamã passou a chama às mãos espalmadas de Eridian, que disse: Eu, Eridian Estelar, nomeada Dama do Amor, tenho uma missão junto a vocês, meus irmãos, de zelar pelo equilíbrio de nosso mundo. Diante da chama eterna, eu renovo meus votos de amor genuíno. Eridian passou o fogo azul para Talmon. Eu, Talmon de Amuir, nomeado Cavaleiro da Luz, tenho uma missão junto a vocês, meus irmãos, de zelar pelo equilíbrio de nosso mundo. Diante da chama eterna, eu renovo meus votos de inteligência. Assim dizendo, Talmon deu a vez para Raniel, que esperava a chama com suas mãos abertas. Eu, Raniel de Mixor, nomeado Mago do Fogo, tenho uma missão junto a vocês, meus companheiros, de zelar pelo equilíbrio de nosso planeta. Diante da chama eterna, eu renovo meus votos de coragem. Dizendo essas palavras, Raniel passou o fogo para Selen. Eu, Selen Celeral, nomeada Maga do Ar, tenho uma missão junto a vocês, meus irmãos, de zelar pelo equilíbrio do mundo. Diante da chama eterna, eu renovo meus votos de harmonia. Agora é a vez de Gental receber o fogo das mãos de Selen. Eu, Gental de Jarda, nomeado Mago da Água, tenho uma missão junto a vocês, meus irmãos, de zelar pelo equilíbrio de nosso planeta Shaila. Diante da chama eterna, eu renovo meus votos de purificação. Por fim, Gental passou a chama azul para Greifos. Eu, Greifos de Sideron, nomeado Mago da Terra, tenho uma missão junto aos meus companheiros de caminhada de zelar pelo equilíbrio de nosso planeta. Diante da chama eterna, eu renovo meus votos de ação. Depois que todos renovaram seus votos, a chama azul foi repassada para Sodiamã, que elevou sua mão novamente ao alto, fazendo-a subir ao teto novamente. Sodiamã e todos se sentaram. Agradeço as renovações dos votos de cada um de vocês. Precisaremos muito de todas essas virtudes aqui ditas de coração, junto com a vontade e a impotência de cada um de vocês. Estamos agora diante de nosso trabalho prático. Teremos que apressar nossa estratégia e formar o quanto antes 7 aprendizes, 7 futuros magos, ou seja, 7 eleitos. Estes discípulos terão que ser prontamente reconhecidos. Não poderão passar pelo processo natural de sempre. Não temos tempo. Em épocas passadas, como aconteceu com cada um de nós, éramos avaliados por provas que duravam vários anos até sermos reconhecidos verdadeiramente como aprendizes de magos. Desta vez será diferente. Fui orientado antes mesmo dos espelhos fecharem o canal sobre a decisão que irei tomar agora, caso necessitasse de uma ação de emergência. Nos últimos tempos, a desordem e a intolerância se aproximam com maior rapidez. Por isso teremos que eleger os 7 discípulos o quanto antes. Devemos continuar mantendo ocultos nossos poderes. Não podemos ser reconhecidos. Pessoas inocentes que convivem conosco estariam em risco. Outro ponto a ser lembrado é que o exército do imperador Sekrat é formado com alguns magos mais antigos que o próprio imperador. Em um determinado momento, eles se perderam no caminho. Talvez por dúvidas, orgulhos, vaidades, desejos de poder. Todos são governados por Sekrat, o imperador mago das sombras, que tem o povo ao seu lado, já que poucos percebem sua manipulação e seu poder de encantamento, origem de suas maldades. Em breve, ele irá declarar guerra a todos e a tudo que representa a ordem e o bem, desvirtuando esses valores. Neste instante, Sodiamã abriu uma maleta que estava ao pé da mesa e retirou uma caixa de madeira clara e comprida. Dentro dela havia 7 pequenas estátuas e continuou falando. Trago aqui 7 estátuas de cristal com olhos de rubi. Tenho 6 estátuas em forma de aves, representando cada um de vocês. Cada mago deverá levá-las aonde for e expor nos lugares que frequenta e trabalha. O discípulo eleito será aquele que perceber a luz intensa que vem dos olhos vermelhos de cada forma animal. Essa percepção será tão intensa que vocês perceberão quando acontecer.
Mas estejam sempre atentos, ninguém poderá perceber o que está acontecendo. Vocês encontrarão apenas um discípulo, será um eleito. Alguma pergunta? Quem perceberá a luz será um discípulo eleito e o encontraremos entre as pessoas que convivem com a gente, reafirmou Gental. Sim, disse Sodiamã. Ele enxergará a luz refletida de sua própria alma através dos olhos da estátua. Por isso, é individual. Só ele poderá ver. Mas sabemos que o discípulo ainda será como uma pedra bruta e sua alma terá muito que recordar através de nosso processo junto a ele. Sua alma é pura e já está, na verdade, apta para essa empreitada. Por isso é o eleito. Alguma outra pergunta? Qual foi o critério de escolha dessas 7 pessoas? Por que elas e não outras? Perguntou Iridium. Segundo os Mampais, que vê a todos, são as 7 pessoas mais aptas nesse momento para serem trabalhadas por cada um de nós. Elas possuem as potências necessárias para serem desenvolvidas para essa jornada. Isso não quer dizer que não existam mais pessoas entre nossos povos que não possam ser desenvolvidas como tal. Em última instância, todos podem, mas cada um no seu devido tempo. Essa foi uma medida de emergência, como já disse. Estes 7 eleitos foram assim reconhecidos através do olhar de nossos mestres Mampais, que viram os 7 corações que mais brilhavam no planeta e que estavam perto de cada um de nós por um motivo que desconhecemos. Temos que reconhecê-los. Mais alguma dúvida? Diante do silêncio de todos, Sodiamã iniciou dizendo: Dama do amor, eis a sua estátua em forma de um cisne. Iridium pegou sua bela estátua, cumprimentou o mestre e voltou ao seu lugar. Cavaleiro da luz, sua estátua é o falcão, boa sorte. Talmon recebeu sua estátua e cumprimentou o mestre mago. Mago do fogo, a fênix de cristal será sua estátua. Raniel se dirigiu ao mestre e, após os cumprimentos, voltou ao seu lugar. Maga do ar, é a sua vez de pegar sua estátua de cristal. Tenho nas mãos uma águia. Selen, cumprimentando o mestre, recebeu de suas mãos sua estátua. Mestre da água, o íbis será a sua estátua de cristal. Gental pegou o íbis de olhos de rubi e, após o cumprimento, voltou em direção ao seu lugar. Por fim, mestre da terra, o rouxinol é sua estátua. Greifos recebeu-a, cumprimentou o mestre e assim foi finalizado o reconhecimento das estátuas portadoras da energia especial de cada futuro eleito. Quero compartilhar com vocês a forma da minha estátua. É uma coruja. Dizendo isso, Sodiamã mostrou sua coruja de cristal. Todos sorriram e sentiram felizes neste início da nova empreitada que prometia grandes aventuras, conquistas e preparos para receberem novos aprendizes. Após cada um estar novamente em seus lugares, Sodiamã disse: Tenha boa sorte e nos encontraremos novamente na 4ª lua cheia da 23ª hora neste mesmo lugar. Com abraços e cumprimentos, terminaram a reunião. Todos saíram um a um do salão, após pendurarem suas vestes, atravessando o corredor que desembocava na saída da gruta. Os 7 magos, reunidos no seio da Floresta da Luz, depois de se despedirem, acionaram seus grandes poderes para voltar para seus lugares de origem, transmutando a matéria e desaparecendo no ar como brisa suave, retornando às suas vidas normais. No céu estrelado nesse instante, uma bela estrela cadente desenhou no manto escuro celeste um rastro prateado, ao mesmo tempo em que uma coruja branca cortou a floresta com seu vôo rasante e um pio profundo. Era um Mampai.